Senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa. Presidente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar neste momento e também de ter, mais uma vez, escolhido pelos meus pares, por Vossa Excelência, presidente desta casa, para presidir a primeira comissão especial desta casa, externa. Tive a felicidade de conduzir a primeira CPI municipal e hoje Deus me deu a oportunidade, mais uma responsabilidade e o poder de estar presidindo e conduzindo e entendendo a comissão especial provisória. Eu aprendi na minha vida que a vontade nem sempre de todos é aquilo que se realiza. Tenho certeza e convicção que muitas pessoas que ainda estão morando na periferia estão porque não tiveram a oportunidade de morar em local diferente. A vontade de alguns e até a fala eu compreendo, mas eu confesso que eu só tenho aqui a agradecer. Quero agradecer ao meu presidente, vereador Daniel Medrado, pela coragem e também ter criado, em 187 anos de história desta casa, a primeira comissão especial. Atender um chamado de um cidadão que quer esclarecimentos, como acredito eu, todos nós. Quero agradecer aos servidores, nobre colega, daqui uns dias espero em Deus, doutor Carlos, que já é advogado mais novo desta casa, da cidade. Parabéns, que Deus ilumine nosso caminho. Ao assessor Viter, assessor parlamentar, grande companheiro, dedicado aos estudos do regimento interno, ao senhor Edmilson, ao senhor Fernando, à senhora Dejanilda, aos órgãos de comunicação desta casa, o Wellington, Iana, o senhor Manuel Leão, Patrícia, o nosso fotógrafo aqui, Tavares, aos assessores do vereador Nalvinho Paulo Pastor, do sargento Márcio Leandro, a minha secretária Vanúbia, e a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para este trabalho. Quero parabenizar também a iniciativa do senhor Antônio Carlos Chaves, de ter solicitado, de estar atento e preocupado com as questões da nossa cidade. Solicita desta casa que seja tomada providências ou que passe informações a respeito daquilo que ele entende que não tem ocorrido ou que não tem acontecido. Quero parabenizar de forma especial aos vereadores Nalvinho, como relator, pelo estudo, pela pesquisa e pela apresentação do seu relatório. Quero parabenizar ao vereador Anderson, vice-presidente dessa comissão, ao vereador Sargento Bastos, relator adjunto, relator especial em um segundo momento, ao vereador José Carlos Medeiros, e por que não agradecer por Deus ter me permitido conduzir esse trabalho. Sei da vontade de cada um, do desejo de cada um, mas o que eu não posso deixar de fazer, nunca fiz e espero nunca fazer, é a desobediência às leis. Fico triste quando se utilizam de palavras, aí vai para todos que utilizam de palavras que na minha concepção fere de forma veemente o coração desta mãe chamada Juazeiro. Nós não podemos apresentar ao povo de Juazeiro como se esta cidade tivesse sido abandonada de forma absurda, como se aqui não tivesse pessoas
dignas. Como se aqui não existissem momentos de lazer e espaços importantes para a família. Sei que fazer um trabalho de oposição muitas vezes nos leva a tomar rumos que talvez nem gostássemos. E que mais? Que a sociedade não está aqui para ouvir através da imprensa, escrita, falada ou televisada, argumentos que não diz respeito àquilo que nós, poder legislativo, temos a capacidade de construir. Disse e reafirmo, quando votei não contra a criação da CPI, porque o que diz respeito à criação da CPI é este plenário, mas a comissão parlamentar, conforme regimento interno, não permite a criação de CPI. Mas eu sei que a oposição, ou parte da oposição, ou algumas pessoas, poderão estar na mídia, na imprensa, tentando denegrir a nossa imagem, a nossa condução. O desafio está feito. Perco o meu mandato. Se aqui, diante da legislação do regimento interno, se aqui diante da nossa Constituição Municipal, diante do que está escrito na Lei 1579, que trata das comissões e especialmente da Comissão Parlamentar de Inquérito, alguém se contrapôs de que uma Comissão Parlamentar de Inquérito, segundo está na lei, em todas que já citadas e ainda mais na Constituição Federal, de que só poderá ser constituída por um terço dos membros da sua casa. E mais, além de não podermos criar, mas a comissão poderia dar um indicativo do relatório, solicitando que fosse apreciado por esta casa, a indicativa levar ao plenário com a condição para ver a possibilidade da criação da CPI. Para isso, de tão clareza que é o artigo 58, mais precisamente no seu parágrafo 3º diz, vou ler o caput do artigo 58, Constituição Federal. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas de forma com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. No seu parágrafo 3º, é clara o texto constitucional. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados, no caso específico do Congresso, e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado. Vou repetir, vou revisar. De fato determinado. E por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Disse ao senhor Antônio Carlos Chaves, e digo aos senhores e senhoras aqui presentes e todo o povo de Juazeiro, não fiz esse texto constitucional, não criei os artigos 26 e 28 e demais parágrafos e incisos a partir do artigo 24 e de diversos outros artigos que tratam das comissões. Não fui eu que fiz o regimento interno desta casa. 187 anos foi constituído. Tenho eu o dever legal, até porque tenho conhecimento da lei, de seguir de forma correta e exata e principalmente legal o que está escrito no texto constitucional. E mais, no regimento interno desta casa. Só estou apenas, senhor presidente e senhores vereadores, dizendo
dizendo ao povo que entendo claramente a vontade de todos aqueles que querem de forma uns, porque são oposição, outros porque não tem proposta clara, definida para transformar essa cidade e dizer ao povo e levar a esperança que bate na nossa porta. Mas parece que aproveita de momentos difíceis que passamos e que inclusive estão sendo resolvidos, porque não vejo aqui vereadores de oposição, ou melhor dizendo, alguns vereadores de oposição vêm aqui falar dos benefícios que está sendo ampliado, onde Juazeiro não tinha asfalto em diversas avenidas que já tem hoje em dia. Parece que nós moramos apenas num pântano. Não é verdade. As dificuldades são pertinentes. Os recursos são administrados conforme deve rezar e reza a Constituição Federal. Ou será que Vossas Excelências, ou será que o senhor Antônio Carlos Chaves está dizendo que a Caixa Econômica é mentirosa? Que o Ministério Público é mentiroso? Que a Polícia Federal que está investigando e puniu é mentirosa? Se estão dizendo, não sou eu que vou responder. Compete a estes órgãos constituídos guardião, o Ministério Público. Eu gostaria de pedir ao doutor Chaves que ele se portasse como ouvinte aqui na casa, porque não é permitido no regimento da casa que as pessoas se manifestem. Existe um orador na tribuna que merece respeito e atenção. É só isso que eu queria falar. Obrigado, Vossa Excelência. Eu gostaria que meu tempo fosse, com a essência do plenário, sei que de qualquer sorte interrompe um pouco o raciocínio, mas a pergunta perdura. Compete ao Ministério Público, guardião do cumprimento das leis, fazer valer aquilo que as pessoas precisam do ponto de vista legal. Mas se alguém diz para o Ministério Público ou para a Polícia Federal que essas instituições não têm respeito para algumas coisas, porque quando se trata do PT, elas são as maiores instituições do mundo. E esse partido que construiu esse país, continua construindo, dando dignidade às pessoas, inclusive com muitos recursos federais aqui dentro dessa cidade, de forma em que ninguém também desafio e contestem, se não há recursos federais aqui dentro, com o objetivo de engrandecer a cidade, mas se não cumprem suas missões, Vossa Excelência ou as pessoas devem adentrar contra o Ministério Público. Não se pode condenar uma pessoa que faz o que é correto. Não podemos fazer como o povo fez com Jesus Cristo, que condenaram uma pessoa correta pela simples vontade daqueles que não acreditavam que o homem era capaz de transformar o mundo. Não adiantou. Por toda a terra o nome de Cristo é propagado e vai perdurar enquanto existir a humanidade. Não se pode condenar as pessoas por se fazer cumprir o que determina a legislação. Compreendamos que se a vontade é esta, é preciso haver, dentro da lei, o mecanismo legal para que se faça, como disse anteriormente, o relatório do vereador Nalvinho, e vendo a pesquisa, a busca, mas o meu voto foi contrário, contra a indicativo da CPI primeiro, e que é bom que se diga isso, e que se registre nos anais desta casa, para a história, porque possa ser que não divulguem. Primeiro, que não há, além do indicativo do pedido da CPI, que nós não poderíamos fazer, não há fator determinado. Vou repetir, fator determinado. O relatório conclui com 13 novas perguntas. E basicamente das perguntas, é as mesmas perguntas feitas pelo então solicitante, que afirma na sua vida de que não estava fazendo denúncia, estava apenas fazendo considerações, gravado no áudio e no vídeo. E aqui presente diante desse vereador, ex-prefeito, ex-vereador
pessoa de bem, conheço, tenho o maior respeito pela sua família, pelo seu interesse para com as causas de Juazeiro, mas não poderia deixar de registrar que no final do relatório se faz as mesmas perguntas, portanto fugindo completamente do fato determinado e do objetivo daquela comissão, que teve o único papel de ouvir. E, lamentavelmente, esse regimento não dá força a nenhuma comissão, e é preciso, senhor presidente, que se faça uma discussão sobre o regimento em relação às comissões, não dá força nenhuma a não ser ouvir quem solicitou e responder quem solicitou, sem poder de investigação, sem poder absolutamente para nada. Mas mesmo assim, Juazeiro saiu ganhando, porque nós não sabíamos quantas elevatórias estavam sendo construídas ou se estavam sendo construídas. Dentre as 20 elevatórias apresentadas e visitadas em loco, nós compreendamos e temos aqui no relatório apresentado pelo vereador Nalvio e também pelo vereador Sargento Bastos, de que das 20 elevatórias, 9 estão sendo construídas, já estão concluídas na parte de alvenaria, faltando apenas a parte eletro-hidráulica. Uma já em trabalho permanente e as outras 10 que estão em andamento para serem construídas. Isso foi visita em loco. E ninguém, o presidente permitiu, já que tem regulamento só para concluir. Que seja, excelência. Que seja, então, senhor presidente, dentro dessa apresentação do relatório, nós hoje sabemos que existe essa condição e que se Juazeiro, se alguém deixou de fazer as elevatórias, nós não temos um problema quem fez ou deixou de fazer, nós queremos saber quem está fazendo ou quem deixou de fazer neste momento e não no passado. E é essa a investigação que nós fizemos, e é esse apanhado que nós fizemos, e é esse o relatório que nós apresentamos, e no final da sessão, com a aquiescência de todos, nós iremos levar à mesa de Vossa Excelência para dar conhecimento público ao povo de Juazeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos pela compreensão.